Oi, gente, Consultório Cast hoje de forma diferente, especial para quem tem aquele bichinho de estimação. A gente vai conversar aqui sobre as doenças dos animais, todas as dúvidas que vocês têm, que enviaram aqui para a gente, hein, Ana Menezes? Pois é, um prazer falar sobre o mundo, né? Sobre os pets, cães e gatos. Quem não tem? Hoje em dia é a companhia, né? É um membro da família, né, Cris? É um membro da família. E para isso, estamos recebendo aqui Dr. Lucas Soares, ele que é veterinário especializado em nefrologia, Ana. Doutor Lucas, tudo bom? Tudo bom, gente? Boa tarde. Obrigado pelo convite. E estou aqui para a gente conversar um pouco, bater um papo das dúvidas que vocês têm e das dúvidas também dos ouvintes internautas. Isso aí. Seja bem-vindo, né? Obrigado. Seja bem-vindo, E eu queria já começar perguntando uma coisa, né? Pergunte aí Eu para já os seus tenho gatinhos. Eu já tenho ideia de que nefrologia é alguma coisa ligada a os rins? Isso. Assim como na medicina humana, o profissional especializado em nefrologia, ele cuida da parte dos rins, bexiga, uretra, toda a parte urinária em si. Então, também cuida dessa parte renal, que é realmente a nossa especialidade. E o engraçado, Ana tem gatos, eu também tenho um gatinho hoje, só o meu outro já faleceu, viveu 16 anos. Era um persa, e sempre me falaram, olha, essa raça é complicada, você tem que tomar muito cuidado com os rins e dar bastante água. E me deram até uma dica, doutor Lucas e Ana, que eu, quando fosse colocar água pro gatinho, colocasse assim ela do alto para cair no potinho dele. E o que isso tem a ver? Tem, porque os gatos, particularmente, eles gostam de beber água corrente. Eles não gostam da água parada, a maioria dos gatos. Na verdade, porque na vida selvagem eles vão na beira do rio e bebiam. Uma cachoeira, né? Aqueles tigres, o felino, né? Isso, exatamente, na vida selvagem. E isso trouxe também para a vida doméstica, querendo ou não. Então, particularmente, eles gostam mais da água corrente do que da água parada. E aí, por isso que a gente pede para estimular com o uso de fontes, essas brincadeiras, para que realmente ele consuma mais água. É uma raça, é uma espécie, na verdade, que já costuma beber pouca água. Fisiologicamente, os gatos bebem menos água que os cães. Então, a gente, obviamente, tem que tentar realmente estimular de diversas formas. Com a fonte, com brincadeiras, ou até mesmo com a alimentação úmida, que no momento está sendo o nosso caminho melhor para que eles tenham uma boa aceitação. E assim, essa questão de beber água, né? Eu noto muito, eu tenho 3 gatos. Tangerina é o que dá mais trabalho hoje. Para beber. Para beber água. E às vezes eu noto que ele fica um pouquinho molinho. Para comer, eu preciso aumentar a oferta ou trazer essa ração úmida. Como é que a gente percebe que o animal está realmente com algum problema nessa área? A parte da nefrologia é uma parte que realmente não apresenta tantos sintomas. O paciente só vem apresentar algum sintoma da parte nefrológica quando está no estágio mais avançado. Então, a gente precisa muito que os tutores levem os animais para fazer check-ups, como a gente faz normalmente. A cada 6, 3 meses, a gente vai lá, colhe um pouco de exame de sangue, ou pelo menos uma vez no ano. Colhe exames de sangue, faz uma ultrassom, faz um exame de urina, né? Para que a gente veja se está tudo bem. Com os animais não é muito diferente. Deveria ser da mesma forma. A gente sabe que tem um pouco, nem todo mundo tem as condições para fazer isso, né? Doutor. Mas é o principal porta de entrada para a gente começar a descobrir as coisas. Porque a doença renal é muito silenciosa. Eu sempre digo nas minhas consultas. O animal não vai demonstrar nenhum desconforto quando está com a doença renal, né? A não ser que tenha um cálculo, um cisto, alguma coisa que cause um desconforto. Normalmente a doença renal é uma doença muito silenciosa e não causa nenhum desconforto. Quando a gente vem descobrir é porque já está muito avançado, aí sim, as repercussões dessa doença é que vão levar ao desconforto. Um vômito, uma diarreia, começa a perder o apetite, e aí vem disso. Não necessariamente da doença renal em si, mas das consequências. As consequências da doença renal nos animais, tanto para gato, cachorro, aí ela já impossibilita ele e já vai ter que ser seguido um tratamento diário, rotina. Depende do estágio que a gente vai descobrir a doença do paciente. Normalmente a doença renal, a gente faz o estágio dela do estágio 1 ao estágio 4. Então a gente precisa dos exames para entender em qual estágio o paciente está, para poder entrar com o tratamento específico. Isso aí realmente só o veterinário especializado vai poder dizer em qual estágio o teu animal está e qual vai ser o tratamento adequado. Interessante, né? E existe hemodiálise também para os animais? Existe esse processo? Existe. Normalmente a gente indica quando o paciente está no estágio mais avançado da doença ou até mesmo quando ele está num quadro de agudização do quadro. Às vezes a gente tem um paciente que é doente renal, já vive com a doença, já convive com a doença, porque é uma doença que não tem cura, então ele vai conviver com a doença ao longo da vida. Né? Então, quando ele adquire uma outra doença, vamos ter uma ideia aqui, um paciente
um cão que, no fim das contas, adquiriu uma pancreatite, e aí, devido à pancreatite, piorou a situação dos rins. Consequentemente, ele vai ter uma piora muito rápida, muito aguda, que a gente chama, e isso pode levar ele à necessidade de uma hemodiálise. A hemodiálise nunca é o tratamento em si, ele é um suporte. É um suporte. É a máquina que vai estar desempenhando o papel ali dos rins naquele momento. Como ser humano. Como ser humano. Ô, doutor Lucas, me diga uma coisa. No ser humano é muito doloroso, né? Quando tem esse problema de pedras, por exemplo. Os animais também têm? Tem, mas os animais, eles são muito fortes. Eu sempre digo isso. Quando eles vêm demonstrar algum desconforto, é porque é um desconforto muito sério mesmo. Né? Obviamente tem aqueles animais que são mais dengosos, mas a maioria deles são muito fortes. Ontem eu atendi um paciente felina que estava urinando com sangue, com um cálculo bem grande na bexiga, e não demonstrava nenhum desconforto. Nossa. A gente só descobriu quando foi fazer os exames. Aí, nesse caso, já é para uma cirurgia. Depende também. Depende de vários fatores, dos exames de sangue, mas na maioria das vezes, quando a gente pega um cálculo da forma que ela estava na bexiga, ocupando um espaço significativo, a gente vai indicar cirurgia, porque estava causando uma cistite também e causando o xixi com sangue, que a gente chama de hematúria. Então, a gente precisa ter que intervir um pouco mais rápido para tentar realmente dar uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida melhor para o paciente. Entendi. Né? Nessas situações. Quando você vai adotar um bichinho, seja ele cachorro, gato, qual é o primeiro passo, né? No veterinário é fazer o quê? Que tipo de exames? Isso. Normalmente a gente também pede que leve para uma consulta. A gente sempre fala que é a primeira consulta, que é para receber todas as orientações de como cuidar do pet. Às vezes é o primeiro pet da família, não tem aquele... Não já teve, né? Nunca criou um animal. E as coisas mudaram muito de um tempo para cá. Né? A forma que a gente criava animais há 20 anos atrás é totalmente diferente da forma que a gente cria animais hoje em dia. Hoje a gente tem planos de saúde, hoje a gente tem uma infinidade de vacinas para fazer nos animais, uma infinidade de exames e uma forma de acompanhar muito diferente de 20 anos atrás. Também, né, doutor? A alimentação mudou drasticamente também nesses últimos anos, então assim, muita coisa mudou. Por mais que você cuidava do seu animal antigamente, hoje as coisas estão completamente evoluídas e melhor, né? Para que o animal viva muito mais tempo. Tanto é que você teve um animalzinho com 16 anos. Pensando isso há 20, 30 anos atrás, era pensar assim, ou um gato muito idoso, de 16 anos. Hoje em dia é comum. Eu tinha um paciente até então com 23 anos. Nossa, então, assim, linda, né? A gente consegue dar uma longevidade muito maior para os pets hoje do que dava antigamente. Agora, tem gente, eu conheço pessoas que têm medo de ter um animal, se apegar, e sabe que a vida de um animal é curta, né? Infelizmente. E aí ele vai partir. Aí muita gente tem medo, mas ao mesmo tempo, na pandemia, isso surpreendeu, né? As pessoas procuraram um bichinho de estimação para ser sua companhia. Exato. Eu sou a própria prova viva disso que aconteceu. Não tinha animais, apesar de ser veterinário, né, porque eu não sou daqui em si, da cidade, eu era do interior e vim pra cá e durante a pandemia, poxa, tô fazendo nada, né? Vou pegar um cachorrinho pra ficar comigo. Bichinho. Peguei logo 2. Então, assim, coisa boa. E já tô querendo uma terceira. Dá uma olhadinha pra esposa, pra ver se ela permite. Lá em casa eu tenho esse problema, viu? Não é um problema. É um desafio. É um desafio, né? É sempre convencer as pessoas, porque é tão difícil, né? Você ver um animal precisando de ajuda, de acolhimento. Eu cheguei a esconder Tangerina e o irmão dele durante uma semana. Por que o nome dele é Tangerina, né? Porque ele é laranjinha, né? Ele e o irmãozinho. Eu escondi durante uma semana em um caixinha de sapato. Imagina o tamanho deles. Hoje, ele, para beber água, ele faz assim, com as patinhas, como se ele estivesse mamando. Porque ele não mamou. Eu imagino que é por conta disso, né? Ele faz assim. E é muito, muito desafiador você. Às vezes as pessoas não entendem, né? Que você tem um amor como se fosse pelo ser humano, né? É um filho. Na verdade, é o que eu digo sempre, é um filho. O cuidado é o mesmo, o manejo é o mesmo. O tempo, às vezes, é até maior que você desprende, porque não fala. Então, a gente precisa desprender uma atenção muito maior, às vezes, do que para um humano, né? E nesse primeiro momento que é adotado um animal, quais são os exames, assim, de praxe para fazer? Depende de cada situação. Tem animal que chega no consultório que está relativamente bem. Foi de uma doação, de um conhecido, que clinicamente não tem nenhuma alteração. Então, normalmente a gente pede exames básicos. Se for um cachorro, um hemograma, uma avaliação de um fluorescente histológico de fezes, coisas realmente bem simples, dependendo de cada situação. Mas isso pode aprofundar dependendo de como o animal chega. Se é um animal de rua, que estava na rua há muito tempo, está desnutrido, está anêmico, aí a gente tem que fazer uma série de investigações para descobrir o que aconteceu antes de chegar a você.
por exemplo. Mas aí isso realmente é um leque muito aberto e pode ser desde um simples hemograma até uma transfusão de sangue. Até a situação que ele se encontra, né? Exato, vai variar muito. Não tem nem como a gente ter um padrão. Mas normalmente se o animal está bem, um hemograma, um parasitológico de fezes, algo mais simples mesmo, até para iniciar o protocolo vacinal. Normalmente esses animais que são resgatados vão vir sem nenhuma vacina. Então a gente precisa iniciar um protocolo vacinal e até para iniciar um protocolo a gente precisa saber se o animal realmente está bem. Para que a gente não piore a situação caso tenha alguma doença. E se já tem um animal em casa, tem que tomar muito cuidado, né? Exatamente. Se tá levando um outro para casa. Um outro para casa doente. Né? E na maioria das vezes a doença ela não começa a apresentar nenhum sinal clínico no momento do resgate. Ah, não, tá tudo bem com ele, vou juntar com o meu outro. Passa uma semana e meia, começa a apresentar os primeiros sinais da doença. E aí acaba que você está cuidando de um e preocupado com o outro que pode ter se contaminado com a doença. Aí já é um Quais são as doenças hoje mais frequentes? Hoje se fala muito aí na esporotricose, é isso? Isso, para gatos. Especificamente para gatos é uma doença que está bem emergente, assim. Mas para gatos a gente tem até algumas outras doenças, de resgate, que eu falo assim, né? Quando o animal chega primeiro no consultório. Filhotinho, poleucopenia, FIV e FeLV, são duas doenças virais também. FIV e FeLV, se fala muito isso. O senhor podia explicar um pouquinho? São duas doenças virais. As duas não têm cura, mas tem vacina para a FeLV. A FIV ainda não tem vacina. A gente costuma comparar a FIV com a AIDS felina e a FeLV a leucemia felina. Passa para o ser humano? Não passa para o ser humano, são doenças realmente para gatos. Engraçado que quando eu adotei o Bono, aí ele fez esse exame porque ele poderia transmitir para o outro que já tinha em casa. Isso, a transmissão se dá pelo contato de secreções. Lambedura, saliva, urina. Então, cuidado realmente para gatos é bem específico para isso. A gente sempre pede na primeira consulta, é isso que eu estava falando, depende do animal e depende da situação. O animal resgatado, a gente tem que pedir um hemograma, tem que pedir um teste FIV e FeLV para a gente saber se ele já não é portador da doença. E se for, a gente tomar os cuidados necessários para que não passe para os seus animais de casa, que são possivelmente negativos. Entendi. É todo um cuidado mesmo aí que e com essa questão que a Ana estava falando, dessa doença que está muito na mídia, que tipo de cuidados o tutor deve ter? A esporotricose ele é um fungo ambiental, né, que está no ambiente da gente, na terra, nas árvores, e normalmente os animais eles têm o contato do fungo com a unha. Né? Então ele vai lá, mexe na areia, o fungo fica ali na unha. E aí quando ele vai para a rua, encontra com outro animal, ele acaba brigando com esse animal, vamos dizer assim, e acaba inoculando esse fungo no corpo do outro animal. E aí é que o fungo começa a apresentar o problema. É por isso que chama no ser humano doença da arranhadura do gato? Não deveria usar esse nome, mas o povo costuma utilizar, porque não passa só pela arranhadura, porque o gato que tem as lesões da esporotricose, ele pode se lamber, o fungo está na boca, ele pode morder, ele pode passar pelo contato direto, caso você tenha, por exemplo, uma ferida na pele e tiver contato direto com o ferimento do gato, também pode passar por aí. E, por exemplo, se está na terra, vamos lá, eu particularmente, mexer muito com a terra com as mãos, né? Eu posso contrair através da... Eu não tenho como te dizer porque eu não sei muito da medicina humana, mas acredito que não é bem assim transmissão. Mas mais o gato, animal mesmo, né? Mas o gato, na verdade, ele é muito, posso dizer assim, estereotipado. O problema não é ele, o problema... Ele acaba sendo só um transmissor também da doença, ele sofre tanto quanto. Ele é uma vítima. Ele é uma vítima, ele sofre tanto quanto. Né? A gente acaba botando a culpa no gato, culpa mas... no pobre do gato, né? A gente acaba botando a culpa nele, que nem é, na verdade. Ele acaba sofrendo tanto quanto. A gente também presencia por aí, doutor Lucas, apenas no Grande Recife a gente só tem um hospital público veterinário, que é no Recife, né? Não existe mais em nenhuma outra cidade. Eu acredito que Paulista começou a ter como se fosse um consultório... Um atendimento de triagem para tentar realmente resolver algumas coisas pequenas. Eu acho que não tem nada muito grande não, mas o hospital mesmo que a gente tem, infelizmente, só Recife. Eu sei que tem o vereador do Ipojuca, até Deoclésio, teve por aqui na Rádio Hits, ele criou lá, através de lei, o PET SAMU, que é muito interessante. Eu sei que no Recife tem iniciativas de algumas pessoas, né, que fazem ONGs resgate também, né, de animais atropelados e tal. E falando nesse tipo de acidentes, né, eu escutei muito já, porque assim, eu não posso ver um bicho na rua e tal, aí tem aquela iniciativa de
tocar. É perigoso mesmo, doutor? Depende também do trauma. Às vezes o animal pode ser reativo com você e acabar lhe mordendo por ele estar sentindo um desconforto, uma dor ali naquele momento, né? Mas alguém de fato tem que pegar para ajudar da melhor forma possível. Que seja o tutor, que a gente chama hoje em dia, né? Hoje a gente não chama mais de dono, a gente chama de tutor. Né? Que seja o tutor, alguém que realmente tenha essa compaixão e vá lá e pega o animal para fazer esse primeiro atendimento e dar o mínimo suporte para que aquele animal consiga se restabelecer. Mas, obviamente, tem que ter todo esse cuidado, porque ele pode te morder, ele pode passar alguma doença para você. Então, a gente tem algumas zoonoses importantes, leptospirose, né? Que passa para a gente também. A própria raiva, né? A própria raiva, né? Então, assim, são doenças que a gente tem que estar atentos para que a gente também não sofra com os animais. Por falar em raiva, é o tutor que não vacina o seu animalzinho contra a raiva, qual é o perigo que existe? Ah, não, meu bichinho tá lá dentro de casa, ele não se expõe na rua, não tem necessidade. Isso é verdade? É mito? É mito, na verdade, todo mundo, até a gente tá exposto a pegar a raiva, né? Então, o animal pode ser mordido por um outro animal não vacinado, então a gente primeiro tem que fazer a nossa lição de casa. Deixar todo mundo protegido dentro de casa, para depois a gente começar a pensar no fora. Então a gente primeiro olha pra gente, vacina nossos animais, nos vacinamos pra gente poder realmente ajudar como um todo. E sim, mesmo um animal que não sai da rua, não vai pra rua, em algum momento ele vai pra rua. Tem que vacinar. Tem que vacinar e pra gente se proteger e pra eles também se protegerem. Muito bem. Alguma pergunta, Ana? Com certeza. A gente tem uma prestando atenção, né? Se ligando aí nos seus bichinhos. A gente tem uma preocupação muito grande, né, com a alimentação. Hoje em dia é ração. Antigamente o cachorrinho estava lá e comia sobras, né? Cuscuz. Cuscuz, carne. Eu, por exemplo, tem cães perto da comunidade, né, onde eu moro, e muitas vezes eu compro ração boa, né? Aí vou dar, o cachorro não quer. Esnoba a ração. Também já aconteceu isso comigo. Dei pro cachorrinho de rua ração, ele não quis. Não quis. Nesses casos, assim, a pessoa às vezes não tem condições também. Dá o alimento, sobras, por exemplo, do almoço, né? Cuscuz, como o Cris falou. É perigoso para o animal. É perigoso, sim, porque eles não digerem muito bem alguns alimentos. E principalmente condimentos, temperos que a gente coloca na nossa alimentação. Isso sim pode causar algum distúrbio gastroentérico, uma pancreatite, uma diarreia importante e fazer com que o animal desidrate, apresente vômitos e toda a sequência às que vezes isso pode levar. Às vezes não tem nada a ver com a planta, essas coisas que as pessoas imaginam, veneno de rato, foi apenas uma alimentação inadequada que o animal recebeu. Eu sempre falo, o tutor tem a possibilidade sim de fazer uma alimentação mais natural, né? Pode sim botar uma batata doce, um inhame, desde que tenha uma orientação de um nutricionista por trás, para fazer o balanceamento daquela alimentação. Não adianta dizer... vai ter um especializado, um veterinário especializado nesse assunto. Em nutrição para fazer todo o balanço, todo o cálculo, para que o animal consiga realmente ter uma alimentação balanceada e estar nutrido. Porque às vezes a gente acha que pode estar fazendo o café, o almoço, o jantar com essa alimentação natural, ao invés de ração. Pode. A gente tem ela tanto congelada como o próprio tutor pode fazer em casa. E congelar e fornecer para o animal durante todo o tempo. Desde que realmente tenha o acompanhamento de um nutricionista. Às vezes o veterinário diz, não, vamos fazer tal coisa, uma alimentação que a gente costuma comer em casa. Acaba que isso não nutre o suficiente. Vamos dar só cuscuz e batata doce, por exemplo. Isso não nutre ninguém. A longo prazo, não nutre ninguém. O animal precisa de outros suplementos, inclusive até mesmo suplementos farmacêuticos mesmo, para que consiga ter uma nutrição adequada. Mesmo aquele animal que tenha o balanceamento do nutricionista, na maioria das vezes também vai precisar de uma suplementação. Porque só a ração mesmo, ela é bem balanceada já. Ela em si seria o suficiente para o animal. É verdade que tem ração que é mais salgada, que a gente tem que ter essa preocupação também com o animal? Depende muito da qualidade da ração. A gente tem várias categorias de ração. A gente tem rações econômicas, prêmios e super prêmios. Tá? A prêmio, de fato, ela é melhor. A super prêmio é melhor. A super prêmio. Os ingredientes que estão ali, o balanceamento que está ali, a qualidade realmente desses ingredientes é muito melhor do que uma ração econômica. A gente vai pensar que uma ração super prêmio, não vou falar nomes, mas tem ração de 300, 400 reais, uma saca de 10 quilos, enquanto eu pego a mesma saca de uma ração econômica por 50 reais. Entendi. Não tem como eu colocar os mesmos ingredientes numa de 400 e numa de 50. Obviamente, naquela de 50, os ingredientes vão ser de baixa qualidade, né? Na de 400, é uma mistura, né?
É como, assim, a gente come alimento muito processado, o ser humano, e o animal também enfrenta isso na ração. Mas mesmo os processados, a gente tem uma qualidade diferenciada. Entendi. A gente sabe, vamos pensar que uma mortadela, tem uma mortadela de R$5 o quilo, tem uma mortadela de R$40. Entendi. Obviamente o ingrediente que vai ter naquela de 40 vai ser pior, vai ser melhor do que naquela de Então 5. o preço é um termômetro aí pra gente? E não é, porque tem rações super prêmios que são de um custo-benefício também muito bom. Então depende muito tem que olhar realmente a embalagem. É uma coisa que a gente não olha quando a gente vai ver a nossa comida, a gente olha lá os ingredientes, também tem que ser feito da mesma forma. O que é que a gente vai olhar na embalagem? A quantidade de proteína, do extrato etéreo, né? Qual a fonte de proteína que está ali sendo utilizada. A gente tem vísceras de frango, tem o peito de frango em si, tem que ver realmente qual a fonte proteica aí ali dentro. Aí tá escrito lá e você é só ler, ler e fazer ver a uma quantidade. comparação, né, de preço e tal. Mesma coisa que a gente faz quando coisa que a gente quando faz. vai comprar nossa comida, né? A mesma A gente coisa. tem que prestar atenção. E, inclusive, eu dou uma sugestão, viu? Eu vou assistir esse programa umas 2 vezes. É isso aí. E já se ligar nisso quando for comprar ração. E às vezes você compra a granel, eu mesmo compro a granel, mas tem lá um nomezinho. Aí lá o espaço que vende a alimentação dos animais tem que ter lá para eu poder verificar isso, né? Que a granel sai mais em conta. Às vezes sai mais em conta sim, mas eu sempre recomendo que compre a saca. Porque por mais... Tem alguns lugares que, por mais que você diga não tá ali a ração, ele pode botar a embalagem de uma e botar dentro o conteúdo de outra ração. Nossa, nunca pensei nisso. É o verdadeiro cocô. Pode acontecer isso. Nunca pensei nisso. Então eu sempre indico, na verdade, que compre, que pode sair muito caro, na verdade. Porque a ração pode estar ali trocada, na verdade, ela pode estar vencida, a gente não saber. Ela pode estar com parasitas, formiga, barata, aranha. Meu Jesus. Então, na verdade, o ideal é que compre a saca e você sabe, você abriu naquele dia, você abriu a saca naquele dia, você sabe o conteúdo que está ali dentro. Olha, a clínica lá não, o espaço lá já perdeu uma cliente. Não estou dizendo que todos são assim, mas que existe. Mas agora eu vou ficar ligado. Deve existir, a gente está no Brasil, infelizmente. E a gente pode também ter o cuidado de ver onde a gente está comprando, com né? certeza. Até medicação para ser humano, a gente já passa aconteceu por isso. comigo, eu fui comprar um medicamento para o meu gato e um medicamento bem caro, não era assim uma coisa que fosse tão difícil, não era uma coisa, um suplemento, alguma coisa assim, um aminoácido. E aí eu sou aquela pessoa psicopata, né? Eu fico olhando todas as prazos de validade, quando eu vi estava vencido. Acontece. Aí eu imediatamente, no lugar, uma referência, um lugar que eu reclamei na hora, eu disse, olha, não admito, né? Eu quero ver se esses outros estão vencidos, porque senão eu vou... Se a pessoa encontrar esse tipo de situação, tem como denunciar? Pode sim denunciar o Conselho de Veterinária, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, e o ideal, na verdade, é conversar realmente com a equipe da empresa, retirar aquele produto ali da prateleira imediatamente, né? E tentar realmente conversar com o RT da empresa, o responsável técnico. Todo estabelecimento veterinário tem que ter um responsável técnico. Quer dizer, que é um veterinário. Né? Uma farmácia de pet, ela tem que ter esse responsável. Se for só farmácia e Pantosa e pet shop, eu acredito que não tem essa exigência, mas se for hospital, com farmácia, uma clínica, caso tenha veterinário, é obrigatório ter um responsável técnico. É aí onde várias pessoas às vezes não têm um animal por conta dos gastos, né, dos custos. Mas como o senhor estava falando aí, existe um produto de boa qualidade não sendo tão caro. E manter aquela rotina de cuidar do seu bichinho. Não adianta só deixar ele lá e pronto, né? Não, é da mesma forma que a gente. Como eu falei logo no começo. Hoje em dia a gente tem até planos de saúde, vários planos, na verdade, com um custo relativamente baixo, que a gente consegue dar o suporte mínimo para o animal durante a vida toda. E aí, o senhor que atende em clínicas, né? Nesses planos de saúde, é um pagamento. É como se fosse um plano de saúde mesmo. É um plano de saúde mesmo. Tem as coparticipações, dependendo, tem questão das carências, é da mesma forma. Até a partir de R$40 já existem esses planos? Eu acredito que sim. Alguns planos de coparticipação, sim. É uma boa, né? E às vezes tem mais de um animal, coloca os dois, já tem um desconto também. Eu me lembro porque quando um bichinho fica doente, você gasta muito. Quando o meu gatinho que estava com
16 anos ficou doente, a ração tinha que ser para trato urinário, era uma ração conhecida, muito cara, e ele só podia estar com aquela ração. E aí, realmente, o plano de saúde dá uma... Muito pode difícil. aliviar um pouco aliviar. o custo que você pode ter numa fase crítica, assim. É. E fazer todo o acompanhamento, fazer a prevenção, que a gente chama, né? Se a gente previne, a gente retarda que tem um problema lá na frente. Cuidar lá da saúde desde o início. Desde o começo, fazendo as vacinas direitinho, fazendo check-up, porque quando a gente descobre uma doença, a gente já começa a tratar, a chance de melhora é muito mais rápida. Agora, a raiva, ela existe nos postos de saúde, né? Ela tá aí, é gratuita, não é só em campanha, né? O tutor pode ir lá e vacinar. Acredito que a qualquer momento. É uma vacinação, é uma vacina obrigatória no território nacional. É a única vacina, na verdade, que é obrigatória. No caso dos animais? Dos animais, né? É a única vacina que é obrigatória, mas a gente tem outras que são tão importantes quanto a polivalente, né? Para cães, para gatos, a vacina de gripe também, que também é muito importante. Não é considerada obrigatória, não é disponibilizada pelo governo do Brasil, mas é tão importante quanto. Porque acaba diminuindo a quantidade de doenças nos próprios animais. A questão da raiva ela é obrigatória e necessária para que os animais também não passem a raiva para a gente. Acaba que é uma via de mão dupla. Eles estão protegidos e protegem a gente indiretamente também. Infelizmente, ainda hoje a gente presencia cavalos, as mulas, os burrinhos nas ruas, né? E eles podem transmitir alguma doença? Pode sim também. Eles também podem transmitir a própria raiva e outras doenças. Não tanto pra gente, assim, tô lembrando aqui agora, não penso em muitas doenças zoonóticas pra gente. Mas um dos problemas maiores desses animais aqui na zona urbana é os maus tratos mesmo que acontecem com eles, né? Que inclusive existe uma lei já pra isso, que eles nem deveriam estar mas passando. A gente ainda vê muito, infelizmente. E terrível. Eles na rua com esse sol quente, eles estão sentindo dor ali, né? Com certeza. Eu sempre falo que os animais, eles não trocam, o cavalo em si até troca bem o calor, de certa forma, mas os cães e os gatos não, né? Então eles sofrem mais do que a gente numa situação de calor, porque eles trocam calor pela respiração. Por isso que eles ficam tão ofegantes, arfando, porque a troca de calor é por ali, por aquele meio. Diferente da gente, fica todo suado e o calor tende a baixar. Né? Então, tem já essa deficiência. Nesse calor que está aí fora, os animais, cães e gatos, o cavalo também, mas eles sofrem mais, os cães e gatos. Os cães e gatos sofrem mais pela própria forma de troca de calor que eles têm. O cavalo, quando a gente vê por aí, né, Ana, nas carroças, eles sentem sede ou são menos sedentos? Sentem também. Sentem, né? Sentem bastante. E eles também soam também. É uma coisa que ainda não foi resolvida. Não foi, já existe lei há muito tempo, na verdade. Eu quando vejo, né, e Cris sabe em Olinda tem muito, né? Eu tenho tido, faz muito tempo, né, que eu sou engajada, não de forma oficial, né, mas quando vejo uma situação, não consigo dizer assim, eu não consigo nem olhar. Eu realmente me envolvo, já enfrentei vários problemas e eu tenho que fazer esse registro aqui, né? O poder público não pode se omitir dizendo que é atividade econômica, né? Não dá para aceitar Não dá para aceitar. É como a escravidão. É totalmente diferente um animal que é criado aqui na zona urbana de um animal da mesma espécie que é criado na zona rural, que desempenha uma atividade econômica, sim, mas é completamente diferente as atribuições e assim o sofrimento que ele passa. Pois é, então não dá para aceitar. Diferente, né? Eu acho que todo mundo tem esse olhar, né? Algumas pessoas se envolvem, né? Até nossa colega jornalista Gorete, né? Gorete se envolve bastante. É uma pessoa que realmente nas redes sociais ela é muito ativa, né? Sempre está marcando lá, né, Ana? A gente dá uma marcadinha ao @ de Gorete. Ela sempre é uma das militantes que faz esse resgate, né? Principalmente de cavalos, né? Sim. E a gente ter esse olhar, né, Cris? É doloroso, mas ao mesmo tempo você quando adota, né, um bichinho, você fica muito satisfeito, né, muito satisfeita. Sim. E aí eu vou agora para a questão do estereótipo, né, do pitbull. Eu particularmente acho lindo, gostaria de ter, mas não tenho condições, que moro num apartamento, acho que um pitbull requer espaço, não sei. Mas o pitbull, de fato, ele é muito violento ou depende da criação? Depende da criação. Eu falo isso realmente
pela quantidade de pitbulls que eu atendo e de outros animais também, de outras raças que eu atendo. Mas quando chega um pitbull lá, o senhor já fica com medo? Não fico. Óbvio, tem aqueles pitbulls que tu já diz, ele é bem agressivo. Beleza, já tá de focinheira na maioria das vezes. Na recepção já tá de focinheira. A gente já sabe que realmente é um animal agressivo. Aí como chega junto dele? Aí realmente tem que ter todo um jeito, mas aí com a focinheira a gente consegue mexer. A gente tem que ter uma casca para realmente ir pra frente do animal e conseguir ajudar. É que o cachorro, ele sente quando a gente tá com medo. Com certeza. Não tenho dúvida disso. Mas é o que? O olfato? Eu não sei nem explicar, mas eles sentem. Eles sentem, Eles sabem, né? Eles sabem. Deus. Quando eu era menina, eu tinha pavor de cachorro. Mas era um pavor. Eles sabem. Parecia que ele identificava. Eu tinha medo de pastor alemão, porque eu levei uma carreira de um pastor alemão. Eu tenho muito mais medo do pincher do que do pitbull. O pincher é danado de... Meu Deus do céu. É o que eu sempre falo nas minhas consultas. Eu tenho mais medo do pincher do que do pitbull. É mesmo, doutor? O pitbull, na maioria das vezes que eu atendo, eles são dóceis. E na maioria das vezes que eu atendo os pinchers, eles são agressivos. Nervosos, né? Tem um cachorro Yorkshire. Sim. A minha sogra tinha uma Pink. Ela era tão irritada, tão nervosa. E quando ela levou uma vez para me visitar, né? Foi visitar e levou. E lá em casa é uma casa de gatos, né? Aí eu disse, olha, ele é a visita, né? A cadelinha é a visita. Ela olhava para a gata e ficava tremendo. E o gato parece que gosta de irritar o cachorro, né? Ela teve um infarto e morreu. Meu Deus! Foi, é sério. Vixe Maria. Assim, tem animais que realmente são mais irritados, mais nervosos, ou isso é mito? Tem, sim. Normalmente as raças menores, o pincher, por exemplo, eles tendem a ser um pouco mais nervosos, reativos, por natureza. Também não sei explicar o porquê disso, mas é o que a gente costuma ver normalmente. Então é verdade mesmo. Mas eu acho que do pitbull é muito mais realmente um estereótipo que foi criado. Óbvio, tem situações que realmente teve até recentemente um pitbull que atacou um gato. Foi Fiquei lá em sabendo Ouro Preto, isso, teve essa situação, mas são situações bem pontuais. Sim. Quer dizer que se você criar um pitbull com um gatinho, tá de boa. O pitbull chegando novinho lá com o gato, cresce de boa. Cresce tranquilo. Depende da criação. É capaz do gato bater nele. É verdade. Já vi isso muito acontecer. Quer dizer que o gato realmente ele gosta de provocar. Eu vejo. Eu tenho uma, você sabe, né? Já quebrou TV. Meu Deus. Né? Aí ela abre porta. Eles são muito engraçados, são donos, né? Eles se sentem e por que realmente... à noite eles se acham que pode fazer tudo dentro de casa, um gato? Por quê, doutor? Escute essa, viu, Frazão? Explicação, por favor. Eu nem sei explicar, eu acredito também seja devido à própria natureza dele. Né? Pela atividade noturna que ele tinha Passa o dia dormindo, sem nenhuma tranquilo, preocupação, não tem preocupação de boleto, nada. Quando é à noite, é gritaria, né? Miados altíssimos, sabe? Uma bagunça infernal. É bom convidar um especialista em felinos depois para vir explicar tudo isso. Temos também na veterinária. Temos também, né? Ah, que bacana. Tá feito aqui o convite. É o que eu sempre falo. O gato, ele é uma espécie... Pra falar só de gato. É uma espécie muito específica. E que requer também um atendimento muito específico. E a gente tem hoje em dia vários profissionais especializados só em atendimento para gato. Olha que bom, doutor. E a gente vê na internet, né? Os vídeos, por exemplo, meu Instagram... É só o gato. Meu gato, assim, os vídeos dos meus gatos, eles batem, assim, milhares de curtidas e eu fico lá olhando, né? Quer dizer, as pessoas estão gostando mais, sim, né? Sim. E o engraçado é que até pouco tempo atrás existia um preconceito com gato, né? Sim. Mudou muito na pandemia também. Mudou muito. Agora, voltando para os cachorrinhos, uma raça que eu acho muito bonita é o Golden, né? O Golden Retriever. Sim. Eles, eu vejo muito passeando na rua e por incrível que pareça, moram em apartamento. É possível criar um cachorro desse porte dentro de um apartamento de 2 quartos? Com certeza. Tudo depende também da rotina que vai ser criada para que aquele animal tenha uma qualidade de vida. Ele tem que sair para passeios constantemente. Às vezes tem um animal desse porte que não faz xixi dentro de casa, não faz cocô dentro de casa e realmente tem que fazer só nos passeios. Nossa. Mas cabe aos tutores criar essa rotina de passeio para realmente o animal conseguir desestressar um pouco do ambiente ali restrito dentro do apartamento. Mas é completamente possível. Eu tenho vários clientes, tutores, que conseguem criar tranquilamente 1, 2, 3 Goldens dentro de um apartamento. Quando a pessoa vai ou adotar ou comprar um animal, tá tão assim, né? Qual é a primeira coisa que ela deve pensar, né? É no espaço?
na pessoa que vai cuidar, quem vai ser o tutor? O que é que o senhor recomenda? Vários fatores. Tenho que pensar no espaço, tenho que pensar no meu bolso, tenho que pensar no meu tempo, principalmente. Se eu vou ter condições de criar aquele animal, se eu vou ter condições de dar a atenção que ele realmente precisa. Porque às vezes eu tenho espaço, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. E às vezes eu tenho tempo, não tenho espaço, não tenho dinheiro para conseguir dar a qualidade mínima de vida que ele precisa. Às vezes até quer, mas pensa, meu Deus, como é que eu vou tirar dinheiro? Da onde? Porque você já quer estou tão cuidar. apertado, de onde é que eu vou tirar 60, 80 reais para fazer uma vacina? De onde eu vou tirar 60, 90, 100 reais, 200 para comprar uma ração de qualidade? Tudo isso tem que ser pensado antes mesmo de pegar um animal. Não só a questão financeira, mas principalmente o tempo. Porque não adianta nada, a gente precisa dar tempo também para aquele animal. E os maiores gastam mais que os menores? Proporcionalmente. Também. Tanto em saúde, quanto na alimentação, higiene, banhos, enfim. Hoje em dia proporcional. um banho é em torno de quanto, o senhor tem ideia? Para um animal pequeno, deve estar na casa dos 45, 50 reais. E para um golden? Acho que passa de uns 120, 150. Nossa! Depende muito do local, da qualidade dos produtos também, mas deve girar por aí. E o tutor pode dar banho? Pode. Pode, né? É um trabalho gigante, ainda Mas mais pode. falando de um golden. É um trabalho gigante, porque só para um banho de um golden mais ou menos leva em torno de 1 hora e meia secando. Com um secador profissional. Em casa, leva mais tempo. E são pessoas especializadas que fazem todo esse trabalho. É toda Exatamente. uma cadeia de profissionais, né? Com produtos específicos também. Então é muito que bom. é muita atenção. Bom, mas tem que trabalhar muito para poder, né? O bom seria a gente não ter mais animais nas ruas, né? Com certeza, mas isso passa também pela política pública que hoje está completamente Infelizmente. E tem escassa. muito assim, as pessoas, eu vejo, não, eu vou ter um vira-lata que dá menos trabalho, é mais independente. Não tem isso não, né? Ele também precisa de... É um pouco melhor do ponto de vista até de saúde, né? Ele é Porque mais tem resistente. É um pouco mais porque tem aquela mistura de raças ali, então ele acaba selecionando um pouco do que tem de melhor. Mas hoje a gente já tem vira-latas que tem todas as doenças de todas as raças. Nossa. Então, é muita sorte, eu digo. Você pegou um vira-lata com o espírito de uma raça de madame, né? Então depende muito da sorte que você vai ter de pegar um animal e ter algum problema de saúde, assim. Entendi. Tem que arriscar, né? Quer estar. E o mais importante não é nem pensar nisso, é pensar que ele vai estar ali te dando companhia, te dando amor, que isso é o que realmente vale a pena. E que nesse período que você vai estar junto com o bichinho, né? Você vai aproveitar, né? É uma troca maravilhosa. É uma troca. É verdade. Ana, o tempo da gente passou tão rápido. Pois é, já mas a gente tá vai acabando, né? A gente vai ficar no pé do Dr. Lucas para ele indicar especialista em felino. Vamos sim, vou E indicar. voltar outra vez, né? Pra gente dar tem continuidade. muita coisa ainda Muita pra coisa gente pra conversar. Isso. Dr. Lucas, deixa aí o seu contato, a clínica que o senhor atende, o tipo de atendimento. Isso, hoje eu atendo a nefrologia, né? Em algumas clínicas espalhadas por Recife, região metropolitana, na verdade, aqui de Recife, tá? E também atendo clínica médica, muito mais em Olinda, no Pega Pet, tá? Hoje eu tô mais fixo lá. E Dá o endereço do Pega Pet. fica em Casa Caiada, próximo ao Shopping Pátio. Tá bem próximo mesmo. Bem fácil. Bem facinho, bem na esquina do Shopping Pátio mesmo, não tem nem como errar, tá? Então, eu tô atendendo clínica lá em alguns dias, mas a minha especialidade, como foi falado desde o começo, é nefrologia. Eu atendo em várias clínicas na região metropolitana do Recife. É só Nesse chamar. caso, cães e gatos. Cães e gatos. Só É chamar só que a chamar gente o senhor vai. Qual o seu arroba, o seu Instagram? @Lucas Leandro Vetti. @Lucas Leandro Vetti. Isso. Dr. Muito Lucas, bom. foi ótima a Obrigado. conversa, muito obrigada. E volte sempre, né? Obrigado. Obrigado mesmo pelo convite. Até a próxima, né? Tchau, tchau. Pois é, até a próxima. E não esquece, né, Cris? Vamos Segue falar de aí, felinos. né? Curte. Segue a Play né? Hits TV, se inscreve lá no canal, envia sugestões, né, Pois Ana? é, deixa a pergunta, faz Você um até recebeu comentário. uma sugestão recentemente. Pois é, muitas, né? Homeopatia, né? É, a homeopatia, que muita gente tem curiosidade, né, para desvendar os segredos, os mistérios, os Sim. benefícios, e é um assunto que vai ser tratado no Consultório Cast. Então, acompanhe, ativa o sininho. Tchau, gente. Tchau.